Oi, eu sou o César Sinistro e eu queria falar sobre inglês em filmes e séries e principalmente nos títulos deles. A verdade é que tem uma coisa muito legal que é o trabalho dos dubladores, das pessoas que trabalham com legenda, que fazem tradução, mas às vezes isso pode se tornar uma questão problemática se a gente entender que sempre o que está acontecendo é uma tradução, quando na verdade o que está acontecendo é uma adaptação. Eu tava lembrando disso porque eu tava conversando aqui com o Dave e eu tava lembrando do filme Mudança de Hábito, já é um pouco antigo, né? Com a Whoopi Goldberg. É um filme que fala sobre uma freira. E hábito é, além das coisas que a gente faz com regularidade, o nome da roupagem das freiras. É muito brilhante o nome em português, é uma coisa bem inteligente. Mas em inglês não tem absolutamente nada a ver com isso. O nome do filme em inglês é Sister Act. Um ato de irmã, e aí tem a ver com essa questão da freira e tal. Tem uma questão, obviamente, de brincar com as palavras, de trazer essa temática, mas de uma outra maneira, né? Não é assim tão simples fazer essa tradução. Tanto que às vezes as pessoas acabam optando por não fazer nada. Tipo, American Pie é o nome American Pie em português. Então, às vezes, não tem muito como traduzir. Sei lá, como você traduziria Bacurau para o inglês. Né? É meio complicado. E aí, fuçando um pouquinho aqui, a gente estava vendo dentro dos documentários do Netflix, tem um título muito interessante, baseado em fatos raciais, que fala sobre a questão da maconha, da legalização, eu não assisti ainda, mas tem depoimentos do Snoop Dogg, tem umas coisas interessantes, e fala sobre essa questão racial, mas aqui o que me interessa baseado em fatos reais, é uma expressão típica do português, né? Então quando a gente assiste lá um documentário, um docudrama, tem lá baseado em fatos reais. Em inglês também é uma expressão idiomática. O nome do documentário é The Grass is Greener, significa a grama é mais verde. Vai remeter à ideia do documentário que fala sobre a questão da maconha, mas também fala sobre uma expressão típica que diz que você olha mais pro verde do quintal do seu vizinho do que pro seu próprio quintal. The grass is always greener on the other side. A grama é sempre mais verde do outro lado. Mas tem umas coisas interessantes sobre expressões idiomáticas, nomes de filmes, coisas que ficam fixas na nossa cabeça assim, que nos ajudam a entender às vezes algumas operações da língua e alguns truques, né, meio poéticos, meio que uma brincadeira na língua. E quando você acessa esse tipo de trocadilho, esse tipo de coisa, você fica muito mais ligado naquilo que conecta as pessoas às línguas. E às vezes olhar como que é o nome de um filme no português e no inglês, o nome de um seriado e etc, já vai promover em você uma curiosidade muito interessante de entender por qual caminho que os tradutores, que os dubladores, enfim, as pessoas envolvidas nesse processo de trazer isso, né? Hoje em dia se fala processo de localização, que é trazer para a realidade mais próxima do Brasil. O que será que estava por trás da cabeça deles? Tem algumas expressões que são iguaizinhas, como por exemplo, cry over spilled milk, que é chorar sobre o leite derramado. Já foi, já acabou, não tem mais como recuperar. Ou Devil's Advocate, que é o advogado do diabo, a pessoa que sempre vai fazer lá aquele contraponto, trazer uma coisa diferente. Mas tem algumas que vão para uma coisa completamente diferente, outro lado, tipo hit the sack, pra ir pra cama. Once in a blue moon, que é uma vez a cada lua azul. Né? A gente fala, sei lá, de vez em nunca. Né? E provavelmente é assim que alguém traduziria se fosse fazer uma legenda. A piece of cake, um pedaço de bolo, mas pra gente isso não é algo muito fácil, né? Sabe, a gente falaria babinha. Nossa, baba, muito fácil. Take that with a grain of salt, or take that with a pinch of salt, que é, eu vou aceitar isso, mas com uma pitadinha de sal, que é, eu entendo o que você está falando, eu até concordo, mas eu discordo nesse aspecto pequenininho. Então, veja como tem um monte de expressões legais. Eu vou deixar para vocês um link com algumas dessas expressões que vocês podem usar para dar uma olhada. Eu recomendo que vocês parem para olhar o nome dos filmes que vocês estão assistindo, porque eu acho que isso pode trazer um monte de reflexões interessantes. Por que será, né, que escolheram tal e tal cena, tal e tal coisa
para nomear o filme em português e uma outra coisa, às vezes, completamente diferente para nomear o filme em inglês. Dá uma olhada nisso, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para curiosidade de vocês e a gente se vê na semana que vem.